Tem muitas disciplinas nesse assunto que se relacionam, né? E a Juline falou de um assunto que eu gosto bastante, que é a observabilidade de dados, né? E porque eu gosto muito de pensar na observabilidade dos sistemas como um todo, né? O fluxo disso como um todo, né? E é uma coisa que nós de arquitetura temos que policiar o tempo todo junto com a área de governança, até para poder entender o fluxo e a história da vida daquele dado. Principalmente fazer um data mapping, né? Exatamente. E aí entra o ponto principal. Como que essas disciplinas precisam trabalhar junto para afetar de alguma forma a qualidade do dado? Seja para um dado de melhor qualidade, seja para um dado prejudicado por falta desse processo. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que dia sim, dia também, a arquitetura tem que bloquear, às vezes, em alguns processos de ETL, de integração, de ingestão de dados, por exemplo. Que é o famoso loop over, né? Que sempre tem na companhia. Você tem um sistema transacional que gera um dado, aí você tem uma necessidade de uma área analítica ou de BI que vai consolidar aquele dado num data lake, etc., né? E aí constrói-se uma aplicação C. Eu tinha aplicação A, aplicação B, gerando os dados dela, transacionais. O dado fluindo como um rio para onde ele tem que ir, sabe? Nasce no transacional, aí ele vai para o analítico, cai na camada raw, aí vai para o golden, beleza, tudo lá, com as camadinhas, beleza. Aí o cara que cria o sistema B fala, eu preciso do dado. Tá prontinho lá no data lake. Bonitinho, tudo certinho. Aí o cara quer fazer um load lá do data lake de uma informação que já foi processada, que já teve alteração, já foi curada, etc. E jogar de volta para o transacional. Aparentemente, quando você fala assim, não tem nada demais, né? O cara só está trazendo... Mas aí surge uma integração do sistema C para o sistema A, que vai alterar a informação que é a origem da própria informação. Percebe o loop que você dá? Entendeu? Eu tenho um sistema A gerando informação que vai para o data lake, eu tiro a informação do data lake, leva para o sistema C, e o sistema C sobrescreve o dado que é a origem dele mesmo e que ninguém sabe, porque não foi observado toda essa cadeia. E aí você tem um dado que é a Xerox da Xerox da Xerox, sabe? Mas aí na arquitetura tem, teoricamente, a obrigação de ter uma ferramenta de linhagem, né? Que é o famoso lineage de dados. Exato. Para poder Esse, acompanhar esse fluxo. E esse é o ponto que eu queria discutir com vocês. Como que o Data Lineage, Data Mapping e Data Quality se relacionam nesse mundo complexo que é? Porque você tem que ter uma disciplina na arquitetura de dados que faça esse Data Lineage. Porém, a realidade nas companhias é bem diferente. Às vezes o cara não tem uma ferramenta para isso, às vezes a equipe que tem um turnover absurdo, né? E aí quando você vai ver, você tem até inconsistência entre as bases, porque você tem um processo de ETL, de integração, que faz loop sobre si mesmo. Mas isso é só um caso, só um exemplo. Um exemplo, tá? né? Prático de vida. Isso. Como se não houvesse isso em outras empresas. Duplicidade. Ele alterou, como você falou, entrou na base ali, você está falando dos dois casos, a pergunta do Ron e a sua, se complementam, né? Porque no caso que ele falou do turnover, o grande problema, primeiro, né, vou falar da pergunta dele, o principal problema do turnover são as tecnologias, os ferramentais, tá? Porque a gente tem um monte de tecnologia boa, novas no mercado, todo mundo usa, todo mundo quer usar, etc., mas você não tem aquela mão de obra à disposição para que faça, e a mão de obra que sabe está saindo amanhã. E aí você contratou uma ferramenta, vamos dar um exemplo de R$2 milhões, e aí 2, 3 pessoas mexem, aí você faz lá, contrata uma empresa para te ajudar a mexer, e aí daqui a pouco ninguém mais está usando porque caiu em desuso por algum motivo. Né? E isso funciona também não só para qualidade de dados, né? Mas qualidade de dados é um exemplo. Porque há uns 4 anos atrás me perguntavam qual a ferramenta que você utiliza, fazer entrevista, qual a ferramenta que você utiliza para fazer qualidade de dados? Eu falei, nenhuma. Como nenhuma? É porque eu sou raiz. Regex, eu sou raiz. Por quê? Fazer regex. Por quê? Porque você vai chegar em alguns momentos que as ferramentas, elas não são a realidade do que você precisa. Muitas ferramentas, elas prometem muitas coisas, você faz várias coisas, mas sempre tem um buchadinho que você tem que estar fazendo.
né? E acaba caindo na seguinte pergunta, né? Como que eu aumento a minha capacidade de análise de qualidade de dados, né? Se ao mesmo tempo eu tenho esse turnover, como que eu equilibro isso? E aí vem o que eu vou perguntar que eu vou jogar para você respondendo. Se a gente tem uma das perguntas que as empresas fazem, qualidade de dados como área ou qualidade de dados como uma disciplina? De quem que é a responsabilidade? Bom ponto. Né? Então, assim, isso até falando um pouco de governança, é uma decisão muito da gestão. Porque você pode fazer uma área específica que vai cuidar de todos os seus processos, que eu acho isso um pouco complicado, tá? Mas que ela tem que ajudar a alavancar os processos da empresa também, a avaliar a questão de ferramental para ter esse skill. E tem também a questão de que é que nem eu brinco, né? A gente está na 4ª evolução industrial. Né, 4.0. Quando todo mundo aqui estudou na escola, né, indústria 1.0, que era a máquina a vapor, né? E a gente chega no supermercado hoje, vê uma lata de milho lá e a gente não acredita como é que fica 5 anos sem estragar, né? E por quê? Porque eles passaram por toda uma evolução. E a gente está falando de nuvem o quê? Há 10 anos, teoricamente falando. A gente é muito bebê ainda, né? Então, assim, levando em consideração que tem uma engenharia de produção envolvida, né, para que a gente, desde que é colhido o milho, onde passa por todo o ciclo, até chegar na nossa prateleira, na nossa casa, isso também acontece com dados, né, porque é um ciclo de produção, ele é um produto de serviço, ele tem que ser respeitado. E como que acontece na fábrica? Tem vários fatores de qualidade, né, dentro do ciclo, né, na hora da colheita, na hora da transformação, dentro da fábrica, tem os fatores de qualidade, selecionar os melhores milhos, e para chegar quais os milhos que vai chegar na sua prateleira. E dados também tem que ser assim. Só que a gente não tem essa maturidade ainda. Entendeu? Por quê? Porque a gente ainda não consegue implantar dentro do ciclo de vida a produção. Por isso fala tanto em agilidade e lean hoje em dia. Né? E até falei para você, quando a gente estava conversando ali atrás, eu fiz engenharia de produção por isso. Porque eu sabia que no futuro ia ter bastante desenvolvedor e o pessoal da tecnologia está muito preocupado em desenvolver, mas ninguém está preocupado com o ciclo. Né? E eu falei, a gente tem que tratar isso aqui como um ciclo produtivo. Né? E não sei se isso deu uma clareada no que você perguntou, deu uma ajuda. Acho que você tem um ponto, que você tocou num outro ponto interessante que eu estava lendo, acho que foi o ano passado, não lembro onde eu vi a fonte, mas falando da falta de conhecimento das pessoas, da empresa num todo, em relação à preocupação com dado. Sim. Porque as pessoas não... Primeiro, a preocupação de todo mundo ter da importância do dado, de atualização, de fazer a curadoria do dado, mas ao mesmo tempo, mas esse dado serve para quê? Aquele gráfico que está mostrando ali está crescendo, está diminuindo, que decisão que tem que tomar? E eu já vivenciei projetos que era exatamente isso. A gente fez um projeto para uma empresa de porte médio grande, em que a gente tinha que fazer o gráfico mais básico possível, porque isso, obviamente, explica muito bem o que aquele gráfico representava e que o gestor tinha que tomar decisão baseado na mudança do gráfico, porque não tinha esse conhecimento. Então, eu acho também que tem esse lado também que eu vejo nas empresas, não todas, algumas estão mais evoluídas, outras ainda estão em evolução, do conhecimento em si, da importância, né? A cultura data-driven que ainda não é enraizada, né?